Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a disciplina de farmacologia. Então, vamos responder um questionário, né, que eu passei para vocês. São questões simples sobre farmacologia, mas para a gente ter uma introdução sobre a disciplina, tá? Então, o que é farmacologia? Farmacologia nada mais é do que a ciência que estuda aí as ações dos fármacos dentro de um organismo vivo, tá? Então, a a farmacologia, ela vai estudar tudo sobre o medicamento dentro do organismo vivo. Então, para onde esse medicamento está indo, qual é o seu tempo de ação, seu tempo de excreção, o seu tempo de absorção, a sua interação com o órgão a ser atingido, né, a ser correspondido aí. Então vai estudar tudo, tá? A farmacologia ela vai fazer um apanhado geral da droga e a relação da droga com o organismo vivo, que no caso seria o ser humano, né? Aí no caso, nós estamos falando de farmacologia aplicada à enfermagem, então nós estamos falando dos pacientes, né? Nós estamos falando da assistência ao paciente em farmacologia. Então, a farmacologia vai estudar tudo isso em relação ao organismo vivo do paciente, ok? Farmacocinética. A farmacocinética, ela vai estudar especificamente o caminho que essa droga faz, né? Qual é o caminho que essa droga percorre no organismo, né? Por onde ela passa, né? Como é que ela faz esse trajeto, tá? Então, ela vai estudar especificamente essa parte que a droga percorre, tá? Que o medicamento percorre, certo? O que é farmacodinâmica? A farmacodinâmica, ela já está mais relacionada com a ação da droga, né? Como que essa droga age no organismo? Qual que é a ação dela? Seu tempo de ação, como que ela age, né? Qual que é a sua absorção específica, o seu tempo de duração, né? Quanto tempo essa droga demora para poder fazer efeito, tá? Então aí está relacionado com a farmacodinâmica, quando a gente lembra de agir no organismo, tá bom? Aí a próxima questão tá falando o que é fármaco, né? O fármaco, ele é qualquer substância usada como medicamento. Então, qualquer substância que é transformada em medicamento, eu posso dar o nome de fármaco. E o que é medicamento? O que é medicamento? Medicamento é toda substância que introduzida no organismo vivo, ela vai ter aí três opções, né? Três finalidades. Então, esse medicamento pode ser com a finalidade preventiva, pode ser com a finalidade diagnóstica e pode ser com a finalidade terapêutica. Se eu for falar da finalidade preventiva, seria, por exemplo, um anticoncepcional, né? Se eu for falar da finalidade diagnóstica, seria um contraste para um exame aí, uma ultrassonografia, né? Se eu for falar de terapêutica, seria aí um medicamento, né, que o paciente ele ingere para tratamento terapêutico, para tratamento de uma doença já crônica, como por exemplo diabetes ou hipertensão arterial, ok? O que é droga? Drogas são substâncias que, introduzidas no organismo, ela produzem alterações nas suas formas e na estrutura do organismo. Então, droga é qualquer substância que, quando a gente introduz no organismo, ela altera o nosso metabolismo, tá? Ela vai alterar a estrutura e o funcionamento do nosso organismo, tá? Então, a droga, ela pode ser qualquer, ela pode
ela pode provir de qualquer meio animal, vegetal ou mineral, tá bom? Aí, o que é dose? Dose é a quantidade de medicamento, né, que deve ser dada ao paciente de cada vez. E aí nós temos 3 tipos. Nós temos a dose mínima, a dose máxima, a dose de 4 tipos, desculpa. A mínima, máxima, tem a dose de manutenção e nós temos a dose letal, tá? Então, aí a gente encerra esse questionário de farmacologia. Então, o que é farmacologia? A ciência que estuda os fármacos, né? O que acontece dentro do organismo, numa maneira geral, quando a gente ingere um fármaco, tá? Vai estudar tudo isso, em todos os aspectos, tá? A interação do organismo com o medicamento com o organismo, os fatores externos, internos e todos os sistemas. Então, é uma maneira bem geral aí, quando a gente fala de ciência que estuda as ações do fármaco. Farmacocinética, e a gente viu aí, farmacocinética é o caminho, então, por onde ele vai percorrer, por onde esse medicamento vai passar. Existem alguns medicamentos que eles, após ingeridos, eles vão direto para o intestino. Outros medicamentos, eles são absorvidos pela pele, outros na mucosa. Então, qual é o caminho aí que esse medicamento percorre? Farmacodinâmica, como que essa droga age? Qual é o seu tempo de ação, né? O que essa droga pode provocar? Como que ela age? O que é fármaco? Fármaco é qualquer substância que a gente usa como medicamento, né? Então, o correto nós chamarmos os medicamentos de fármacos e os fármacos de medicamento. O que é droga? Droga não necessariamente é um fármaco, tá? A droga ela pode ser extraída de qualquer origem. Por exemplo, eu posso extrair um mel, né? Desse mel eu posso preparar um tipo de droga. Eu posso extrair eu posso extrair de algumas folhas algum tipo de chá, que não necessariamente vai ser aí um fármaco, né? Ou um medicamento, e sim uma droga, tá? E a dose nós vimos 4 tipos: mínima, máxima, manutenção e letal, ok?